Você já ouviu falar de cavalos tão raros que talvez nunca encontre um na vida? No vídeo de hoje, vamos embarcar numa jornada para descobrir 10 raças de cavalos incrivelmente raras. Do Newfoundland, que sobrevive a tempestades de neve, ao Caspian, antigo como se tivesse saído da história, até o Tiger Horse, com suas listras estranhas como as de um tigre, ou o Lipizzaner real, com sua aura de realeza. Cada raça de cavalo é uma história de sobrevivência, mistério e genética maravilhosa que vai te deixar arrepiado. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar qual raça de cavalo mais te impressionou e se inscrever no canal para não perder o próximo episódio. Número 1. O cavalo Newfoundland. O cavalo Newfoundland é uma das raças mais raras e menos conhecidas do mundo, existindo apenas em pequenas populações isoladas na ilha de Newfoundland, no Canadá. Não é uma raça criada para shows ou para o exército. O Newfoundland se desenvolveu quase inteiramente devido à natureza rigorosa. O longo isolamento os transformou em uma cópia viva do processo de evolução, onde apenas os indivíduos mais resistentes puderam sobreviver. Seus ancestrais teriam chegado com navios europeus no século XVII, sendo depois abandonados em áreas remotas, vivendo semi-selvagens e se reproduzindo por conta própria. Invernos longos, tempestades violentas, terreno rochoso e vegetação escassa selecionaram indivíduos ágeis, inteligentes e com uma resistência extraordinária. O Newfoundland mede entre 140 e 160 centímetros, com corpo forte, musculatura compacta, mas poderosa. Cascos grossos ajudam a agarrar as rochas e a suportar a neve profunda. A pelagem é geralmente escura e no inverno cresce espessa como um casaco natural. Apesar de robustos, mantém uma forma equilibrada, exibindo uma beleza nascida da sobrevivência. Número 2. O cavalo Caspian. O cavalo Caspian é considerado uma das raças mais antigas e raras ainda existentes, como uma porta aberta para o passado dos equinos. Diferente das raças modernas que foram intensamente cruzadas nos últimos séculos, o Caspian mantém muitas características primitivas, podendo ter se originado de linhagens de cavalos que viveram no Oriente Médio há milhares de anos. O curioso é que essa raça quase desapareceu da história e só foi redescoberta no Irã no início do século XX, perto do Mar Cáspio. Apesar de pequenos, medindo apenas entre 90 e 120 centímetros, os Caspians não são frágeis como podem parecer. Seus corpos são equilibrados, com ossos fortes, peito profundo e músculos definidos, o que lhes confere resistência para longas distâncias. A cabeça é pequena e elegante, os olhos brilhantes e sempre alertas, e o pescoço arqueado, conferindo uma postura nobre raramente vista em uma raça de cavalo tão pequena. A pelagem geralmente possui tons de marrom, preto, cinza ou castanho, às vezes brilhando sob o sol. O Caspian possui uma beleza clássica e é um testemunho vivo de uma linhagem genética rara que sobreviveu ao tempo. Número 3. O cavalo banido americano. No mundo dos cavalos raros, o cavalo banido americano é um nome que evoca tanto curiosidade quanto controvérsia, pois sua história não foi apenas esquecida, mas também intencionalmente ocultada. Diferente de outras raças que desapareceram por acaso, esta linhagem foi gradualmente eliminada por decisões políticas, interesses econômicos e conflitos culturais durante a expansão territorial na América do Norte. Por isso, quase não aparece nos registros oficiais, tornando sua existência mais parecida com uma lenda. Sua origem é atribuída a cavalos espanhóis, que escaparam ou foram capturados pelos nativos. Através de muitas gerações de seleção, eles criaram uma linhagem de cavalos leves, rápidos, resistentes e extremamente inteligentes, muito diferente dos cavalos europeus. Não era apenas um meio de transporte, mas também uma vantagem estratégica, ajudando na caça e na mobilidade em ambientes hostis. Foi essa mobilidade que os tornou uma ameaça.
Muitos documentos registram confiscos em massa, matança sistemática e cruzamentos forçados para diluir a genética. O resultado foi uma raça de cavalo quase apagada da história. Número 4. O cavalo Sorraia primitivo. O cavalo Sorraia primitivo é considerado uma das linhagens de cavalos mais antigas e raras ainda existentes na Europa, como um vestígio vivo da pré-história. Não moldado por programas de criação humana, o Sorraia mantém muitas características físicas e genéticas que lembram os cavalos selvagens antigos que vagavam antes da domesticação em larga escala. Devido ao seu número extremamente pequeno e à sua existência discreta, cada indivíduo Sorraia é como um fragmento precioso do patrimônio natural. O Sorraia tem sua origem nas regiões áridas da Península Ibérica, perto dos rios Sor e Raia. Milhares de anos de sobrevivência em condições de solo pobre, clima rigoroso e escassez de alimentos criaram uma raça de cavalo que economiza energia, é resistente e extremamente vigilante. O corpo é compacto, os ossos são fortes e os músculos são secos, favorecendo a resistência em vez da força explosiva. A característica mais facilmente reconhecível é a pelagem amarela acinzentada ou marrom clara, quase sempre com uma listra dorsal preta e, às vezes, listras nas pernas. Um sinal clássico da linhagem ancestral de cavalos. Pesquisas genéticas mostram que o Sorraia preserva muitos genes raros que desapareceram em raças modernas, tornando-o uma chave para entender a evolução equina. Número 5. O cavalo Banker original. O cavalo Banker original é uma das raças de cavalos selvagens mais raras dos Estados Unidos, vivendo isolado por séculos nas ilhas costeiras da Carolina do Norte. Diferente de cavalos domésticos ou rebanhos selvagens formados por cavalos abandonados, o Banker foi quase inteiramente criado pela seleção natural pura. O ambiente hostil das ilhas de areia selecionou apenas os indivíduos com resistência extraordinária, transformando-os em uma população única. Muitas teorias sugerem que os ancestrais do Banker vieram de naufrágios espanhóis nos séculos XVI e XVII. Os cavalos nadaram até a costa, ficaram presos em pequenas ilhas sem predadores, mas enfrentaram solos pobres em nutrientes, água salobra e pouquíssima comida. Ao longo de muitas gerações, eles se adaptaram a ponto de poder comer plantas com pouco valor nutritivo e beber água ligeiramente salgada, mantendo-se saudáveis, algo que cavalos normalmente não suportariam. O Banker tem um corpo compacto e musculatura densa, o que ajuda a economizar energia. Seus cascos são extremamente duros, resistindo à areia molhada e às tempestades. Eles vivem em rebanhos disciplinados, liderados por uma égua experiente, enquanto os garanhões protegem o rebanho com táticas, sem agressão desnecessária. Número 6. O cavalo selvagem Dullman original é considerado uma relíquia viva extremamente rara da Europa, pois mantém muitas características genéticas e comportamentais próximas às dos cavalos selvagens antigos, antes da expansão humana e da domesticação em massa. Diferente das manadas de cavalos selvagens modernos, que são descendentes de cavalos domésticos abandonados, o Dullman sobreviveu graças ao seu longo isolamento, resistência extraordinária e mínima intervenção humana, algo quase inexistente no mundo de hoje. Sua origem remonta à Idade Média, quando florestas densas e pântanos cobriam muitas regiões da Alemanha. Eles viviam livremente, formando manadas organizadas e sobrevivendo inteiramente por instinto. Mais tarde, graças às reservas naturais, a população de Dullman conseguiu escapar da ameaça de captura ou desaparecimento, como muitas outras manadas de cavalos selvagens. O Dullman tem um corpo compacto e musculoso, focado na resistência. A cabeça é relativamente grande, os olhos são alertas e as orelhas estão sempre erguidas. A pelagem é geralmente marrom, cinza ou cinza amarelada,
e muitas vezes apresenta uma faixa dorsal escura, um sinal genético antigo. Eles reagem extremamente rápido ao perigo e mantêm uma hierarquia clara dentro da manada, criando uma estabilidade rara. Número 7. O cavalo Appaloosa Nez Perce original não é apenas raro, é um testemunho vivo da profunda relação entre um povo e uma raça de cavalos criada com inteligência, disciplina e uma visão genética à frente de seu tempo. Desenvolvida pela tribo Nez Perce, no noroeste dos Estados Unidos, essa linhagem de cavalos foi um dos mais avançados feitos de criação seletiva da história, muito antes da ciência moderna dar nome à genética. Os Nez Perce não criavam cavalos por estética. Eles selecionavam de forma extremamente rigorosa. Apenas os indivíduos mais rápidos, resistentes, inteligentes e dóceis eram permitidos para a reprodução. Cavalos fracos, agressivos ou difíceis de treinar eram eliminados da linhagem. Graças a isso, o Appaloosa original possui um corpo esbelto, pernas longas, peito profundo e músculos flexíveis, nascido para correr longas distâncias, fazer manobras rápidas e ser resistente em jornadas longas. A pelagem manchada característica, acompanhada de cascos listrados, pele marmorizada e a esclera branca visível ao redor dos olhos, mostra uma particularidade genética rara. O mais valioso, ainda, é o temperamento, leal, perspicaz e capaz de reagir quase como se lesse a mente do cavaleiro. Após a Guerra Nez Perce, em 1877, essa linhagem de cavalos foi severamente devastada, quase levando-a à extinção. Número 8. O cavalo Tiger original é um dos fenômenos genéticos mais raros e curiosos que já apareceram no mundo equino. Diferente das raças malhadas comuns ou dos padrões de manchas como o Appaloosa, o Tiger Horse possui listras verticais naturais e bem definidas, que se assemelham exatamente aos padrões de um tigre. Não são manchas aleatórias, mas sim linhas retas, formadas por uma combinação genética extremamente rara, tão rara que muitos especialistas passam a vida toda sem encontrar um exemplar verdadeiramente autêntico. A origem do Tiger Horse ainda é um mistério. Há uma teoria de que está relacionado a antigas linhagens de cavalos da Ásia Central, onde espécies equinas primitivas viviam em ambientes perigosos. Outra opinião sugere que é uma mutação espontânea rara, que só ocorre quando genes de pigmentação modificados se alinham acidentalmente de forma estável. Seja qual for a direção, os pesquisadores concordam que o surgimento natural do Tiger Horse é, de fato, quase um milagre estatístico. Além de sua beleza exótica, o Tiger Horse também possui músculos bem definidos, ossos fortes e alta resistência. O mais difícil é a reprodução. Mesmo ao acasalar dois indivíduos listrados, o potro pode não nascer com o padrão. Por isso, cada nascimento de um indivíduo listrado completo é considerado um evento valioso. Número 9. O cavalo Lipizzaner real original não é apenas uma raça rara. É um símbolo vivo de poder, arte e história europeia. Essa linhagem de cavalos começou no século XVI, quando o Império Habsburgo estabeleceu um rigoroso programa de criação para produzir o cavalo perfeito para a nobreza, o campo de batalha e a equitação acadêmica. Foi a seleção rigorosa ao longo de muitas gerações que tornou o Lipizzaner puro sangue real uma das formas mais raras de existência no mundo equino moderno. A base dessa raça foi criada a partir de linhagens de cavalos espanhóis, árabes e berberes, mas não apenas a força era valorizada. Inteligência, temperamento e capacidade de aprendizado também eram critérios obrigatórios. Apenas um pequeno desvio na estrutura ou comportamento era suficiente para ser excluído da linhagem. O Lipizzaner tem um corpo compacto, músculos profundos, pescoço arqueado e altivo, e um andar elevado e poderoso. O interessante é que os potros geralmente nascem com uma cor escura e clareiam gradualmente com o tempo, às vezes levando quase 10 anos. Em particular, eles são famosos por sua inteligência superior.
sendo capazes de aprender movimentos de alta escola como levade, courbet, capriole, técnicas que exigem força, equilíbrio e confiança absoluta. Número 10. Entre todas as variações do andaluz, o cartujano puro sangue é considerado a linhagem mais rara e valiosa, comparado ao sangue sagrado da Espanha. O que torna o cartujano especial não é apenas sua aparência régia, mas também a maneira como foi preservado ao longo dos séculos com um rigor quase absoluto. Monges cartuchos guardaram essa linhagem de cavalos como um patrimônio, restringindo ao máximo o cruzamento para proteger suas características genéticas únicas. O cartujano se destaca pela postura imponente, pescoço alto e arqueado, peito largo e um andar elevado e artístico. Ao se mover, ele transmite uma sensação de força e elegância, como se tivesse nascido para aparecer em cerimônias nobres. Mas o verdadeiro valor do cartujano reside também em sua inteligência e sensibilidade. Muitos acreditam que eles podem sentir o humor do cavaleiro, respondendo a sinais sutis que outras raças de cavalos dificilmente percebem. No entanto, essa pureza é o grande desafio. Apenas um pequeno erro na linhagem pode fazer com que um indivíduo não seja mais reconhecido como um cartujano autêntico. Por isso, os registros genealógicos são mantidos de forma extremamente rigorosa, e apenas alguns criadores são autorizados a manter essa linhagem. Historicamente, o cartujano era frequentemente reservado para reis, generais e cerimônias de prestígio. Então, acabamos de explorar as 10 raças de cavalos mais raras com histórias que são ao mesmo tempo misteriosas e impressionantes. Algumas sobreviveram graças à natureza rigorosa, outras carregam sangue real, e há aquelas com padrões únicos, como o cavalo tigre. O mundo equino é realmente muito maior do que imaginamos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar qual cavalo mais te impressionou. E o mais importante, inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio com raças de cavalos ainda mais incríveis. Que surpresa, não é? Eu nunca imaginei que existissem tantas raças de cavalos no mundo. Antes eu só conhecia os cavalos marrons, os malhados, ou aqueles grandões e os pôneis que a gente costuma ver por aí. Mas hoje, vamos embarcar numa jornada totalmente nova para explorar o mundo rico e fascinante dos cavalos. Parece estranho, né? Potro não é cavalo? Essa pergunta sempre arranca um sorriso. Mas quanto mais você aprende, mais você se surpreende com a diversidade e singularidade das raças de cavalos ao redor do mundo. Desde os corajosos cavalos de guerra que lutaram ao lado dos humanos, até as raças mais dóceis criadas para o leite na natureza, cada espécie carrega uma história única, uma herança e uma beleza inesquecíveis. Então, venha comigo nessa aventura através do tempo e do espaço para desvendar as 15 raças de cavalos mais incríveis do mundo. Criaturas que são ao mesmo tempo poderosas, inteligentes e estranhamente elegantes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar qual é a sua raça de cavalo favorita e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Em 15º lugar, a raça belga. Se você procura um cavalo realmente grande, forte e confiável, o cavalo belga é a escolha perfeita. Esta raça imponente tem suas origens no pequeno reino da Bélgica, mas foi intensamente desenvolvida e aprimorada nos Estados Unidos, tornando-se uma das raças de tração mais famosas e populares do mundo. Eles são frequentemente chamados de cavalos de trabalho por sua resistência e força de tração superiores, combinadas com um temperamento dócil, trabalhador e fácil de lidar. Se você já passeou pela Disneyland e andou naqueles bondes puxados por cavalos na Main Street, é bem provável que o cavalo que estava puxando o bonde fosse um belga. Eles são usados para arar campos, transportar toras, carregar cargas pesadas ou puxar trenós durante o inverno. A força deles é de impressionar.
não são apenas um símbolo de trabalho árduo, mas também o orgulho dos amantes de cavalos em todo o mundo. O cavalo belga também detém vários recordes impressionantes. O mais notável é o cavalo chamado Big Jake, que detém o título de cavalo mais alto do mundo, com uma altura de 20 mãos e 2,3 de polegada, o equivalente a mais de 2 metros. Além de grandes, eles são extremamente valiosos. Em 2003, o cavalo belga Mikkelhats Captain Jim foi vendido por $112.500, tornando-se o cavalo de tração mais caro da história. Uma raça que combina beleza majestosa com força e resistência. O cavalo belga é realmente um testemunho vivo do espírito de trabalho e da incrível força da natureza. Em 14º lugar, a raça Shire. A raça Shire é um dos maiores símbolos da Inglaterra, famosa por seu porte imponente, força extraordinária e beleza majestosa. Esta raça existe desde a Idade Média, quando eram usados em batalhas, carregando cavaleiros com armaduras pesadas. Acredita-se que o Shire seja descendente dos lendários grandes cavalos da história inglesa, a raça conhecida como o gigante gentil do mundo equino. Antes do surgimento das máquinas, os cavalos Shire desempenhavam um papel crucial na vida das pessoas. Eles eram a principal fonte de força de tração nos campos, ajudando a arar a terra, transportar toras e carregar mercadorias pesadas. Uma imagem comum no século XIX eram os robustos cavalos Shire puxando enormes barris de cerveja das cervejarias para os pubs. Um trabalho icônico que muitas cervejarias britânicas ainda recriam hoje para honrar a tradição. Além de seu corpo poderoso, o cavalo Shire é conhecido por seu temperamento gentil, fácil de treinar e sua lealdade. Um cavalo adulto pode ter mais de 1,80 m de altura e pesar até 1 tonelada, tornando-os a maior raça de cavalos do mundo. Graças à combinação perfeita de força e calma, o Shire foi o orgulho dos fazendeiros ingleses e um símbolo de trabalho árduo e persistência ao longo da história. Hoje, embora não sejam mais amplamente utilizados na agricultura, os cavalos Shire ainda ocupam um lugar especial no coração dos amantes de cavalos, sendo tanto um símbolo de um passado glorioso quanto um testemunho vivo da beleza da força pura. O cavalo Clydesdale, um símbolo de força e lealdade, que tem suas origens na região de Clyde, na Escócia. Ele já foi o orgulho de fazendeiros e soldados. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhões de cavalos, mulas e pôneis sacrificaram suas vidas nos duros campos de batalha. Entre eles, o Clydesdale sofreu algumas das maiores perdas. Eles eram usados para puxar artilharia pesada, transportar munição e suprimentos através de campos de batalha lamacentos, cheios de granadas e fogo. Após o fim da guerra, a maquinaria substituiu gradualmente a força dos cavalos, fazendo com que a população de Clydesdale diminuísse drasticamente. De serem os mais formidáveis cavalos de guerra e trabalho da Escócia, eles quase desapareceram de suas pastagens natais. No entanto, muitos esforços de conservação foram feitos para salvar esta raça preciosa, pois as pessoas entendem que o Clydesdale não é apenas um animal, mas parte da história e do espírito nacional da Escócia. Hoje, esses cavalos majestosos ainda podem ser vistos em desfiles, shows tradicionais ou promoções de marcas, mais notavelmente associados à empresa de cerveja Budweiser. Cada passo lento e poderoso que dão conta uma história de um passado glorioso, quando esses guerreiros de 4 patas ajudaram a moldar a história humana. Embora atualmente estejam listados como uma raça em extinção, o Clydesdale vive nos corações dos amantes de cavalos como um símbolo eterno de força, coragem e resiliência através dos tempos. Agora, vamos falar sobre o cavalo Percheron.
que se originou na região de Les Perches, no norte da França, muitas vezes apelidada de berço dos mais poderosos cavalos de guerra da Europa. Desde a Idade Média, cavalos desta área têm sido usados como cavalos de guerra e cavalos de tração devido à sua excepcional resistência e resiliência. Acredita-se que toda a raça Percheron hoje possa rastrear sua linhagem até um único ancestral lendário chamado Jean Leblanc, que viveu no século XIX, um símbolo de força e beleza aristocrática. No final do século XIX, o Percheron foi trazido para os Estados Unidos em uma jornada repleta de desafios. No primeiro carregamento, apenas 2 dos 8 cavalos sobreviveram, um macho e uma fêmea. No entanto, este corajoso casal deu origem à primeira geração de Percherons em solo americano, marcando o início da forte presença da raça francesa no Novo Mundo. Nos anos seguintes, o transporte aprimorado permitiu que milhares de outros Percherons fossem importados, transformando significativamente a agricultura e o transporte americanos. Graças ao seu extraordinário poder de tração, grande estatura, natureza gentil e ética de trabalho incansável, o Percheron rapidamente se tornou o cavalo favorito de fazendeiros e trabalhadores de transporte ao longo dos séculos XIX e XX, até que a maquinaria moderna gradualmente assumiu seus papéis. Embora hoje não sejam mais os cavalos de tração da nação, a imagem do majestoso Percheron, com sua crina esvoaçante e olhos gentis, permanece viva nos corações dos entusiastas de cavalos como um símbolo de força, lealdade e o espírito de trabalho duradouro do povo francês. O cavalo Suffolk Punch foi desenvolvido na região de Suffolk, na costa leste da Inglaterra, com o objetivo de criar uma raça forte o suficiente para arar o solo argiloso e pesado característico da área. Com seu corpo robusto, temperamento gentil e dócil, o Suffolk Punch foi um companheiro leal dos fazendeiros ingleses por muitos séculos. Embora seja a menor raça de cavalos de tração pesada, eles se destacam por sua resistência extraordinária, pernas curtas, mas incrivelmente fortes e, especialmente, pela sua pelagem castanha alazã brilhante, uma característica inconfundível. O que torna o Suffolk Punch diferente é a sua origem. Ao contrário de raças criadas pela nobreza ou militares, esta raça foi desenvolvida pelos próprios fazendeiros, não para combate ou caça, mas apenas para o trabalho agrícola, dedicando-se à terra por toda a vida. Por isso, eles carregam um espírito de resiliência, tenacidade e diligência, simbolizando a classe trabalhadora da antiga Inglaterra. Hoje em dia, o Suffolk Punch raramente é usado na agricultura moderna, mas ainda aparece em feiras tradicionais, festivais locais e eventos de reconstituição histórica, onde são valorizados como parte da memória cultural inglesa. Atualmente, esta raça está listada como em risco de extinção, mas ainda é criada e preservada por muitos entusiastas de cavalos antigos e criadores nos Estados Unidos, que os levam para competir em concursos de tração, onde o Suffolk Punch sempre se destaca por sua força e beleza rústica e autêntica. O cavalo Fjord norueguês é o orgulho da Escandinávia e já foi a escolha favorita dos guerreiros vikings em suas expedições. É também uma das raças de cavalos mais antigas do mundo, com mais de 4.000 anos de história. Com sua pelagem marrom amarelada característica, crina e cauda mais escuras que o corpo e uma faixa dorsal preta proeminente, o Fjord possui uma aparência forte e corajosa, típica dos guerreiros nórdicos. Além de sua aparência marcante, o cavalo Fjord é apreciado por seu temperamento dócil, facilidade de manejo e o conforto que proporciona ao ser montado. Para os vikings, isso era extremamente importante, pois eles frequentemente cavalgavam por longos períodos, atravessando terrenos difíceis em suas conquistas pela Europa. Inclusive, dizem que o Fjord é muito mais confortável do que muitas outras raças, permitindo que os guerreiros vikings
se movessem com mais resistência sem se cansar. Ao longo de milhares de anos, o cavalo Fjord norueguês manteve seu encanto especial. Hoje em dia, eles são amplamente criados em todo o mundo, tornando-se uma escolha popular para entusiastas da equitação, esportes e ecoturismo. Com sua beleza clássica e temperamento amigável, o Fjord não é apenas uma herança da história viking, mas também um símbolo de força, lealdade e resiliência atemporal. Ao longo da história e cultura da Noruega, os cavalos sempre ocuparam um lugar de especial importância. Com seu terreno acidentado, montanhas imponentes e invernos rigorosos, o povo norueguês dependia muito dos cavalos, animais vistos como símbolos de força e capacidade de sobrevivência. Entre eles, a raça Dol Gudbrandsdal, originária do vale de Gudbrandsdal, é considerada uma das mais antigas, datando de cerca de 800 anos antes de Cristo. O destaque desta raça é a sua capacidade pulmonar excepcionalmente grande em comparação com outras espécies, o que lhes permite suportar trabalhos pesados e o clima frio característico da região nórdica. Graças a essa característica biológica especial, o Dal Gudbrandsdal tornou-se um companheiro indispensável dos fazendeiros noruegueses, auxiliando no transporte, no arrasto de madeira e na agricultura em meio à natureza rigorosa, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Noruega foi invadida pela Alemanha nazista. Os cavalos Dol Gudbrandsdal foram usados em batalhas contra os invasores. Eles foram apelidados de cavalos de guerra da resistência, simbolizando a coragem, o espírito indomável e a vontade de liberdade do povo norueguês. Outro ponto interessante reside na língua. No norueguês moderno, cavalo é chamado de hest, e esta raça é conhecida como Dolhest. No nórdico antigo, havia duas palavras para cavalo. Hester significava cavalo macho e ros significava égua. É a partir dessas palavras antigas que o inglês formou a palavra horse, que usamos hoje, uma fascinante prova da antiga conexão cultural entre humanos e cavalos. Pode parecer estranho, mas a ordenha de éguas é de fato comum na Rússia. O cavalo de tração pesado russo é uma raça criada no século XIX, conhecida por sua força duradoura e alta capacidade de adaptação. Eles são usados na agricultura, no transporte de mercadorias e, especialmente, na produção de leite de égua, uma bebida nutritiva, popular na Rússia e em muitas regiões da Ásia Central. Do leite de égua ou de burra, as pessoas fermentam para criar o kumis, uma bebida semelhante ao kefir, com um sabor ligeiramente azedo e considerado uma bebida tradicional valiosa. No folclore, acredita-se que o kumis ajuda a tratar tuberculose pulmonar, anemia, fraqueza corporal e até disfunção sexual, embora não haja provas científicas concretas. No entanto, ele ainda é considerado um remédio natural pelos povos que vivem nas estepes da Ásia Central, Sibéria e Mongólia, onde o clima rigoroso torna os recursos alimentares escassos. Por isso, o cavalo de tração pesado russo não é apenas um companheiro diligente nos campos, um meio de transporte confiável, mas também uma valiosa fonte de leite móvel para o povo russo. Esta raça exemplifica a forte ligação entre humanos e animais, um símbolo de força, resiliência e valor prático atemporal. O cavalo de tração holandês é o orgulho da Holanda, uma raça de cavalos de tração pesada que é tanto forte quanto impressionante, como se estivesse usando 4 pares de botas peludas da moda. É a combinação perfeita entre as raças de cavalos de tração mais fortes da Europa, especialmente os cavalos belgas e os da Zelândia, na Holanda. O resultado é uma verdadeira máquina viva, nascida com o único propósito de alcançar a máxima força e resistência. A criação de cavalos é, por si só, uma arte que exige habilidade e visão. Os criadores selecionam meticulosamente cada característica, velocidade, físico, temperamento
e resistência para criar o cavalo mais perfeito para seus propósitos. Para cavalos de corrida, a velocidade e a leveza são primordiais. Mas para cavalos de tração, o objetivo é diferente: criar uma criatura forte, resistente e dócil como uma verdadeira máquina de trabalho. Por isso, o cavalo de tração holandês é considerado a combinação ideal de força, resistência e calma. Eles podem puxar cargas imensas por longos períodos, mantendo-se firmes e estáveis. Graças ao seu temperamento gentil e facilidade de treinamento, esta raça não é usada apenas na agricultura e no transporte, mas também aparece frequentemente em desfiles e festivais tradicionais holandeses. Com sua pelagem espessa e brilhante, postura majestosa e pernas cobertas por pelos macios, o cavalo de tração holandês não é apenas um símbolo de força, mas também uma imagem viva da beleza do trabalho árduo e do espírito resiliente. O verdadeiro orgulho da terra das tulipas. O cavalo American Cream é o orgulho dos Estados Unidos, pois é a única raça de cavalo de tração criada e desenvolvida inteiramente no país, incorporando o espírito do sonho americano. Em 1911, um comerciante de Iowa comprou uma égua com uma pelagem creme brilhante, crina e cauda brancas, e olhos âmbar radiantes, uma visão extremamente rara. Essa égua especial deu origem a muitas gerações de descendentes com pelagem creme semelhante, e foi a partir daí que a famosa raça American Cream começou a ser desenvolvida. Essa primeira égua foi carinhosamente chamada de Old Granny, ou Vovó Velha, e é considerada a matriarca da raça. Ao longo do século XX, o American Cream foi muito popular devido à sua beleza suave, movimentos graciosos e temperamento dócil, o que os tornou estrelas em festivais, desfiles e apresentações de carruagens por toda a América. Com sua pelagem creme dourada característica, brilhando sob o sol, eles são comparados a um raio de luz dourada ambulante no universo dos cavalos de tração. No entanto, devido ao avanço da maquinaria agrícola, o número de cavalos American Cream, atualmente, é de apenas cerca de 500, tornando-os uma das raças mais raras do mundo. Mesmo assim, aos olhos dos americanos, o American Cream continua sendo um símbolo orgulhoso da beleza puramente americana, elegante, resiliente e cheia de liberdade. O cavalo Jutland, da Dinamarca, mesmo não sendo a raça mais forte ou famosa do mundo, tem um lugar muito especial na cultura dinamarquesa, intimamente ligado à lendária marca de cerveja Carlsberg. Desde 1847 até hoje, esses cavalos se tornaram um símbolo vivo da Carlsberg, puxando diligentemente carroças de cerveja pela capital Copenhague, trazendo uma imagem muito tradicional e nostálgica. Quando a Carlsberg foi fundada, a cervejaria possuía mais de 300 cavalos de diversas raças para transporte. No entanto, por volta de 1920, a raça Jutland foi gradualmente escolhida como o principal cavalo de tração, com cerca de 200 animais em atividade regular. Ao perceber o risco de extinção dessa raça, a Carlsberg implementou proativamente um programa de conservação, utilizando apenas cavalos Jutland puros para o transporte de cerveja, uma decisão que demonstra claramente o respeito pela sua herança cultural. Hoje, embora caminhões modernos tenham substituído a maior parte do papel dos cavalos de tração, a Carlsberg ainda mantém um pequeno rebanho de cavalos Jutland para o transporte tradicional de cerveja em festivais e desfiles especiais. A imagem desses cavalos fortes com pelagem castanho-avermelhada brilhante, puxando carroças de cerveja pelas ruas antigas de Copenhague, tornou-se um famoso símbolo turístico da Dinamarca. Os turistas que visitam os estábulos da Carlsberg não só podem admirar essa rara espécie de cavalo, mas também sentir um pedaço da alma desse país nórdico pacífico, onde a tradição e a modernidade caminham juntas com orgulho. A raça Bolognese é uma das mais versáteis e resistentes da França,
tendo passado por muitas fases de altos e baixos na história. Embora nem todos os papéis tenham sido fáceis, viu? Inicialmente, eles eram usados como cavalos de tração tradicionais, especializados no transporte de cargas pesadas para a produção e o comércio. Mas no século XVII, o Boulonnais recebeu uma tarefa especial: transportar peixe fresco da costa de Boulogne-sur-Mer por toda a França. Esse trabalho era tão importante que os franceses criaram a Route des Poissons, ou seja, a Estrada dos Peixes, uma corrida de carroças de 300 quilômetros que recria a antiga rota de transporte de peixe. E o interessante é que esse evento ainda é realizado hoje como uma forma de homenagear essa lendária raça de cavalo. Não só isso, o Boulonnais também contribuiu grandemente para a construção da capital Paris, puxando blocos de pedra gigantescos para erguer os edifícios icônicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, essa raça de cavalo continuou a ser uma ajuda valiosa para o exército francês, puxando artilharia, transportando suprimentos e auxiliando no movimento em campos de batalha extremamente difíceis. No entanto, ironicamente, depois de tanto trabalho árduo, a raça Boulonnais foi usada como alimento pelos humanos. Por sua carne saborosa, o Boulonnais foi uma das raças de cavalos mais consumidas na França na segunda metade do século XX. Com o declínio do hábito de comer carne de cavalo, o número de Boulonnais diminuiu drasticamente, restando apenas cerca de 1.000 indivíduos em toda a Europa. Um triste fim para uma raça que já foi o orgulho da França. Prepare-se, porque lá vem mais uma raça de cavalo de tração pesada. Assim como muitas raças de cavalos de trabalho europeias, o cavalo de tração italiano possui uma força extraordinária, músculos robustos e uma resistência incrível. Mas o que os torna realmente especiais é sua aparência elegante e sofisticada. Já parece bem italiano, não é? Essa raça também é conhecida como Rapid Heavy Draft, ou seja, cavalo de tração rápida, porque foi criada para ser mais forte e mais ágil do que as raças de tração tradicionais. No final do século XIX, criadores italianos começaram a cruzar cavalos Brandenburg da Bélgica com cavalos locais italianos, a fim de criar uma raça que fosse forte e adequada ao terreno montanhoso característico da Itália. No entanto, o objetivo não era apenas a força. Eles também queriam uma raça ágil, flexível e bem adaptada ao trabalho agrícola difícil. Por isso, continuaram a cruzar com cavalos Percheron para aumentar a resistência e um pouco de Boulonnais para melhorar a agilidade. O resultado foi que o cavalo de tração italiano se tornou a receita perfeita. Base de Brandenburg, misturado com cavalos italianos nativos, com uma pitada de Percheron e uma pitada de Boulonnais, bem no estilo especial italiano, mas da criação, não da cozinha. Hoje, a raça Italian Heavy Draft ainda é usada na agricultura e no transporte em áreas onde as máquinas têm dificuldade de operar. E, fiel à rica tradição culinária italiana, sua carne também é considerada uma iguaria popular, tornando essa raça um símbolo de trabalho e uma parte única da cultura do país em forma de bota. Se você já jogou Red Dead Redemption 2, com certeza vai se lembrar do cavalo bretão, o melhor cavalo de nível 1 no jogo, mas na verdade, ele não é apenas um produto do jogo, e sim uma raça de cavalo real, com uma longa história na Europa. O cavalo bretão tem origem na região da Bretanha, no norte da França, um lugar marcado pela antiga cultura celta. Até hoje, a região mantém a língua bretã, uma prova de sua profunda herança cultural. Essa raça é considerada descendente direta dos antigos cavalos celtas, animais que acompanharam guerreiros e jornadas de conquista no passado. Para melhorar a força e a velocidade, o povo da Bretanha cruzou o cavalo bretão com a raça árabe, criando uma linha de cavalos robustos, resistentes e ágeis, características perfeitas para servir os cavaleiros das cruzadas em suas árduas expedições na Idade Média. Ao longo dos séculos, quando a Europa entrou na era industrial,
o papel dessa raça de cavalo também mudou. Hoje, o cavalo bretão é frequentemente usado na agricultura tradicional, puxando carroças em pequenas fazendas, ou até mesmo participando da colheita de algas marinhas ao longo da costa francesa. No entanto, uma triste realidade é que, como muitas outras raças de cavalos europeias, o bretão foi criado para a carne, um hábito bastante comum no século passado. Apesar disso, com sua beleza poderosa e seu valor histórico especial, a raça bretã ainda é o orgulho da região da Bretanha, um símbolo de força, lealdade e do espírito resistente do povo celta. Comparado a outras raças de cavalos de tração antigas, o Spotted Draft é um novato de verdade. Só foi oficialmente reconhecido na década de 1990, ou seja, é mais jovem até do que algumas das nossas camisetas. No entanto, a pouca idade não diminui o charme dessa raça, porque o Spotted Draft é realmente uma das raças de cavalos mais únicas e marcantes do mundo. A primeira característica especial está na sua pelagem colorida. O Spotted Draft pode apresentar vários tipos de padrões, desde manchas brancas, marrons escuras, até grandes áreas brancas misturadas, fazendo com que pareçam uma pintura viva no meio do pasto. O interessante é que essa raça não está ligada a nenhuma linhagem pura específica. Basta que tenha origem em cavalos de tração fortes e apresente o padrão pinto. Em espanhol, pinto significa malhado ou manchado. Além de bonito, o Spotted Draft foi criado para equilibrar força, resistência e um temperamento gentil. Graças a isso, eles podem puxar carroças, arar campos, participar de competições de exibição ou desfilar em festivais com uma postura orgulhosa e calma. A combinação de sua aparência vibrante e temperamento amigável os torna a raça ideal tanto para o trabalho quanto para apresentações. Hoje, o Spotted Draft é considerado um símbolo de versatilidade e sofisticação, possuindo a força muscular dos cavalos de tração tradicionais, mas também uma beleza moderna e estilosa, que faz com que todos que o vejam fiquem admirados. E essa foi a nossa jornada para descobrir as raças de cavalos mais incríveis do mundo, cada espécie com sua própria beleza, força e história. Desde os majestosos corcéis de guerra, até os dóceis cavalos que convivem com os humanos, todos eles nos fazem amar e valorizar ainda mais a natureza. Obrigado por me acompanhar neste vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir muitas outras maravilhas. Algumas pessoas gastam fortunas em carros de luxo, outras em mansões à beira-mar. Mas no universo de elite das corridas de cavalos, isso às vezes é o suficiente para apenas uma cobertura de égua. Existem garanhões que chegam a faturar $1 milhão por um encontro, e os criadores ainda formam filas, sem reclamar. Bem-vindos ao Top 10 das coberturas mais caras da história das corridas de cavalos, onde os pais da nação fazem dinheiro mesmo quando estão parados na cocheira. Curta, siga e comente qual cavalo você acha que gera mais dinheiro. Em 10º lugar, Curling, $225 mil americanos. Existem lendas que não se aposentam, elas apenas mudam de palco. Curling é um desses exemplos. Se cavalos bebessem, Curling seria um bourbon de alta qualidade. Quanto mais velho, mais valioso. Nascido em 2004, este garanhão castanho dominou as pistas antes de entrar em uma nova fase, onde ele faz dinheiro parado. Atualmente, Curling está no Hill and Dale at Chalapa, no Kentucky, com uma taxa de $225 mil para a temporada de 2025, um valor que faria muitos engolirem em seco. Mas o investimento vale a pena. Apenas em 2024, os descendentes de Curling conquistaram 3 vitórias de grau 1 e 5 chegadas de grau 1. Ele também é o único garanhão com 8 vitórias na Breeders' Cup, um feito que o consagra como uma lenda viva. Aos 21 anos, Curling continua saudável e gerando uma fortuna.
No efêmero mundo das corridas de cavalos, ele prova que a verdadeira grandeza nunca expira. Número 9. Gun Runner, $250 mil americanos. O Gun Runner entrava na pista com aquela marra de quem já sabe o resultado, tipo, vamos correr só para cumprir tabela. Nascido em 2013, esse cavalo não era só rápido, ele era consistentemente bom, o que é ouro puro para os criadores. Atualmente, Gun Runner está no Three Chimneys Farm, no Kentucky, com uma taxa de cobertura de $250 mil. E não, isso não é só marketing. Gun Runner é um garanhão raro que quebrou recordes, liderou sua primeira geração em 2021, dominou a segunda em 2022 e continuou no topo da terceira em 2023. Para ter ideia, 9 dos seus filhos se tornaram milionários em apenas 2 gerações. Isso é inacreditável. Filho de Candy Ride e Quiet Giant, Gun Runner transmite velocidade, força e um espírito que não gosta de ficar em segundo lugar. Ele ainda está vivo, em plena forma, e cada égua que o visita não está indo na sorte. É um investimento calculado. Número 8. Justify, $250 mil americanos. Justify é o tipo de personagem que entra no filme e você já sabe que ele é o protagonista. Grande, elegante e nunca perdeu. Em 2018, ele fez o impensável. Venceu a tríplice coroa sem perder uma única corrida e ainda quebrou um recorde de 136 anos ao vencer o Kentucky Derby, mesmo sem ter corrido aos 2 anos de idade. Agora, Justify está no Harrah's Ashford Stud, no Kentucky, com uma taxa de $250 mil para a temporada de 2025. Após um período de acasalamentos privados, ele retornou ao preço público, e os criadores estão na fila como se fosse para comprar ingresso de show. Seu desempenho continua a crescer. Justify já tem 50 cavalos vencedores de stakes, incluindo 7 campeões de grupo ou grau 1. Filho de Scat Daddy e Stage Magic, Justify traz uma combinação de força e pedigree. Ele não está mais perseguindo a história. Agora ele está produzindo história, regularmente. Um potro de cada vez. Número 7. Into Mischief, $250 mil americanos. Se a indústria de criação de cavalos na América do Norte tivesse um trono, Into Mischief estaria sentado nele, muito à vontade. Na Spendthrift Farm, Kentucky, ele é o rei absoluto, com 5 títulos consecutivos de Champion Sire. A taxa de $250 mil para a temporada de 2025 não diminuiu, porque, simplesmente, não precisa diminuir. Into Mischief não nasceu famoso, não. Ele construiu sua reputação do zero, transformando-se no coração pulsante das corridas de cavalos americanas. Seus descendentes estão presentes em todos os grandes eventos, desde o Kentucky Derby até os palcos internacionais. Nomes como Authentic, Mandalone, Life is Good e Pretty Mischievous carregam o DNA dele. Filho de Harlan's Holiday e Leslie's Lady, Into Mischief possui uma linhagem de estrelas. Ele continua forte, dominando, e cada égua que o procura tem garantia de potencial, lucro e prestígio. Número 6. See the Stars, €250 mil. Em cada geração, surge uma estrela de verdade, e See the Stars é, literalmente, a estrela. No Giltown Stud, na Irlanda, ele continua a brilhar, com uma taxa de €250 mil, a mais alta de sua carreira. Só na última temporada, ele produziu 28 cavalos vencedores de apostas, provando que a idade é apenas um número. Nomes como The Lion in Winter e Saxon Warrior continuam a incendiar as pistas de corrida. Filho de Cape Cross e Urban Sea, ele ainda é irmão por parte de mãe de Galileu. Só de ouvir, já se sente a realeza. O próprio See the Stars venceu 6 Group 1 consecutivas, do Epsom Derby ao Arc de Triomphe. Hoje, ele não é apenas uma lenda das corridas, mas também o padrão de um grande garanhão. Número 5. Tapit,
$300 mil americanos. Tapit não apenas elevou o nível, ele construiu o pódio. Esse cavalo tordilho não correu muito, mas quando entrou no Haras da Gainesway Farm, transformou imediatamente todas as dúvidas em dinheiro. Sua taxa chegou a $300 mil, a mais alta da América do Norte na época. Filho de Pulpit e Tap Your Heels, Tapit transmite uma resistência, velocidade e estabilidade assustadoras. Nomes como Essential Quality e Tonalist são a prova viva disso. Tapit ainda está vivo, e a cada temporada de reprodução continua a lembrar aos criadores que a estabilidade a longo prazo é o verdadeiro auge. Em quarto lugar, Wootton Bassett, €300 mil. Se a indústria de corrida de cavalos tivesse uma categoria de virada de jogo espetacular, Wootton Bassett levaria o troféu sem dúvida. Houve um tempo em que o valor do acasalamento dele era de apenas €4 mil, o suficiente para comprar um carro usado. Mas e agora? Atualmente, Wootton Bassett está imponente na Coolmore, na Irlanda, com uma taxa de €300 mil e ainda viaja para a Austrália a cada temporada, arrecadando $385 mil australianos, um recorde absoluto lá. Esse valor supera até mesmo lendas como Redoute's Choice, provando que isso não é sorte de principiante. Seus filhos, como Almanzor, King of Steel e Unquestionable, continuam a brilhar nas pistas de corrida ao redor do mundo, com uma mistura perfeita de velocidade e resistência. Filho de Ifraaj e Baladonia, Wootton Bassett possui uma linhagem dos sonhos. De um azarão a um ícone global, ele não apenas mudou seu próprio valor, mas também reescreveu como o mundo precifica os garanhões modernos. Número 3. Dubawi, $350 mil. Toda a indústria precisa de um padrão, e nas corridas de cavalos britânicas, esse nome é, sem dúvida, Dubawi. Servindo na Dalham Hall Stud em Newmarket, com um custo de $350 mil, ele e Frankel compartilham o título de garanhões mais caros do mundo atualmente. E não, esse preço não é só para ostentar. Dubawi já produziu 59 campeões do Grupo 1 e quase 300 cavalos vencedores de stakes. Números que até as estatísticas se curvam. Por mais de uma década, ele tem sido a espinha dorsal da criação britânica, aparecendo na linhagem de inúmeros campeões. Filho de Dubai Millennium e Zomaradá, Dubawi transmite velocidade, elegância e uma consistência rara. De Too Darn Hot a Modern Games, seus descendentes conquistam os 4 cantos do mundo. Dubawi não é apenas um sucesso, ele é o critério pelo qual todo criador se pergunta: será que eu já cheguei a esse nível? Em segundo lugar, Frankel, $350 mil. Existem garanhões que precisam de apresentação, mas Frankel não é um deles. Apenas sua taxa de 17% de potros vencedores de apostas já é suficiente para calar o resto. Atuando no Banstead Manor Stud, Frankel manteve sua taxa de $350 mil por várias temporadas, e a lista de espera nunca diminui. Filho de Galileu e Kind, Frankel transmite não apenas velocidade, mas também estrutura óssea, determinação e resistência. Com menos de 1.000 potros em pista, ele já produziu mais de 150 vencedores de apostas, uma consistência quase absurda. Frankel não precisa de uma temporada de arrasar, porque ele arrasa em todas as temporadas. Ele é o orgulho da Inglaterra e o padrão ouro da criação moderna. Quando se fala em perfeição, a pergunta não é a quem ele se parece, mas sim, ele já alcançou o nível de Frankel. Em primeiro lugar, Deep Impact, 40 milhões de ienes. O Japão não apenas criou um campeão, eles criaram Deep Impact, um ícone nacional. Sob a sela de Yu Takataki, ele venceu 12 de 14 corridas, com uma leveza de brisa, mas com a força de um furacão. Quando ele foi para a reprodução na Shada Stallion Station, a taxa de Deep Impact atingiu 40 milhões de ienes, a mais alta na história do Japão. Isso não era apenas dinheiro,
era voto de confiança, e seus filhos, como Gentle Donna, Saxon Warrior e Real Steel, retribuíram essa confiança com vitórias pelo mundo afora. Filho de Sunday Silence e Wind in Her Hair, Deep Impact combinou beleza, velocidade e um espírito de luta que era coisa de outro mundo. Mesmo tendo nos deixado em 2019, ele deixou um legado que ainda domina as pistas. Como o próprio nome diz, Deep Impact deixou um impacto profundo que o mundo das corridas jamais esquecerá. E assim, chegamos ao fim do nosso top 10 das taxas de cobertura mais caras da história das corridas de cavalos, onde cada nome não é apenas um cavalo, mas um verdadeiro império genético. Eles não apenas geram campeões, mas criam uma linhagem dominante que atravessa gerações. Num mundo onde uma única cobertura pode custar uma fortuna, essas lendas provam que a verdadeira classe pode render frutos para sempre. Se você ficou de queixo caído, então é porque a gente conseguiu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar qual nome te deixou mais arrepiado.